Eu posso pegar um gancho nisso aqui e falar sobre as duas testemunhas? Pode. Já que a gente mencionou Elias, Moisés... Para o nosso corte, quem são as duas testemunhas, pastor? Para o nosso corte, vamos lá. Quem são as duas testemunhas? Há um tempo atrás eu lancei um e-book no Instagram. Está disponível ainda? Ainda não. Na verdade, foi só por um período mesmo. Eu estava fazendo o lançamento de um curso. E eu precisei colocar lá. Mas nesse livro eu expliquei a opinião dos pais da igreja e minha opinião teológica. Uhum. Primeiro ponto. Não pode ser nenhum personagem do Antigo Testamento. E eu vou explicar o porquê. Porque geralmente as pessoas fazem assim. Elias e Moisés é a principal linha de pensamento. É a mais falada. Elias e Moisés. Citar só por cima o porquê que eu também não creio. Porque o texto fala que eles morrem. Exatamente. E eu vou ter que entrar na doutrina de reencarnação. Exatamente. É assim que eu penso também. Porque assim, Moisés morreu. Fato. Se ele ressuscitou ou não, está em aberto. Certo. Mas dentro de uma linha teológica, eu acredito que sim. Tenha ressuscitado. Sim. Porque aparece no Monte da Transfiguração. Exato. Por mais que algumas pessoas discordam disso, porque Cristo é as primícias dos que dormem. Então, ele que teria ressuscitado para as vidas primeiro. Só que a forma da ressurreição de Moisés é na ressurreição de Cristo. Então, o crédito da ressurreição de Moisés está na ressurreição de Cristo. Não nele. Não nele. Exatamente porque na eternidade a Bíblia diz que o cordeiro já tinha sido morto. Então, a credibilidade é essa. Enfim. No caso, Elias foi transladado. Uhum. Então, ele passou por um processo de imortalização e incorruptibilidade. Uhum. Enoque também. Ok, então aí alguém fala assim, então exclui Moisés que já morreu, porque a Bíblia diz que é um homem ordenado morreu uma só vez. Então se Moisés já morreu, exclui Moisés. Enoque e Elias não morreram. Então seria, teologicamente falando, por causa de Hebreus 9, 27, mais provável ser os dois. O problema é que a Bíblia não me dá margem para uma desimortalização. Essa palavra nem existe, entendeu? Então, por exemplo, se a imortalização do corpo é o último estágio da salvação e eles já atingiram isso, por que Deus fala assim, vou fazer vocês voltarem para o corpo natural? Não que Deus não possa fazer. Só que dentro de um princípio de que Deus estabeleceu, que o próprio Deus estabeleceu dentro da palavra de uma hermenêutica bíblica, desde Gênesis e Apocalipse, Deus nunca fez isso e nunca vai fazer. É o que eu entendo. Então não tem como ele pegar e falar assim, Enoque, Elias, vem cá, volta para o corpo natural. Porque ele vai ter que desimortalizar eles. Entende? Então, assim, o que eu vejo no texto de Apocalipse capítulo 11, por mais que eles tenham autoridade para transformar água e sangue, para fazer fogo descer do céu, que são milagres semelhantes a Moisés e Elias, eles não são Moisés e Elias, nem Moisés e Enoque, nem Enoque e Elias. Eles são personagens, são judeus, homens judeus, que vêm na mesma autoridade profética. E aí eu pego o exemplo de João Batista, que ele foi chamado de Elias, mas ele não era Elias, a reencarnação de Elias, ele era João Batista na mesma autoridade profética. Então eu trabalho com essa visão, senão a gente vai ter que dar a mão pro espiritismo e acreditar na reencarnação. Exatamente. Inclusive, o Gabriel até mandou, a feiticeira fez Samuel aparecer mesmo? Não. Eu não vejo dentro dessa visão, até porque Saul, o texto diz que Saul entendendo o que era Samuel. Então Saul entendeu o que era Samuel. E como eu estava falando sobre o estado intermediário, a única forma de sair do estado intermediário é por meio de ressurreição. Não tem outra forma. Não dá pra sair em alma e vir conversar. Tanto que a necromancia, ela era proibida por Deus, não porque a gente tem a possibilidade de saber o que está acontecendo no mundo dos mortos, é porque não tem como saber. Então os espíritos utilizam disso para entrar na vida das pessoas e para ludibriá-las. Então, para não ser enganado pelos espíritos, Deus proibiu a necromancia. E o próprio texto do Rico do Lázaro mostra que só a ressurreição é a única forma de sair do estado intermediário. Porque o próprio Rico diz assim, pede para Lázaro ressuscitar. Então não fala assim, ó, envia Lázaro em alma mesmo do jeito que ele tá, só dá um aviso para meus irmãos que isso aqui é verdade. Não, ele fala, pede para Lázaro ressuscitar. A ressurreição é a única forma de sair do estado intermediário. Então Samuel não estava ali. Ali era um demônio mesmo. E maligno. Até mesmo se eu afirmar que ali é Samuel, eu tenho que dar base para a seguinte questão. Deus utiliza da feitiçaria para manifestar algo? Exato. Aí eu vou ter que concordar com essa prática. Então, a feitiçaria seria uma oportunidade de Deus mostrar alguma coisa. Aí é complicado. Exatamente.